você, o que é a sustentabilidade? O modo de vida sustentável deve deixar de existir apenas na teoria e passar para a realidade, por meio de cada um de nós. A palavra sustentabilidade quer dizer algo muito simples: viver o hoje sem afetar o amanhã. Ou seja, o nosso modo de vida atual não pode prejudicar as próximas gerações. A responsabilidade por uma sociedade sustentável é compartilhada entre 4 setores: o governo, as indústrias, o comércio e nós, os consumidores. Nós, enquanto consumidores, consumimos muita coisa o tempo inteiro. E quanto mais se consome, mais se descarta. Nunca na história da humanidade houve tanto descarte de materiais quanto atualmente. Nessa série, nós vamos entender um pouquinho das consequências do problema do lixo, o tamanho desse problema e o que isso tem a ver com a sustentabilidade. Vamos falar também alguns caminhos para que você comece hoje um modo de vida mais sustentável baseado nos 3 R's: reduzir, reciclar e reutilizar. Vem comigo repensar a sua rotina. Com uma sociedade cada vez mais veloz, exigente e precisando de praticidade, a quantidade de materiais consumidos nunca foi tão grande na história da humanidade. Com isso, houve um aumento da quantidade de matéria-prima extraída da natureza e também da quantidade de materiais jogados fora constantemente. O problema é que não existe fora. Boa parte do que é descartado tem sido jogado em lugares inapropriados, como os 8 milhões de toneladas de lixo por ano despejado nos oceanos. Desses, 2,5 milhões de toneladas de plástico chegam nos oceanos pelos rios, não pela região costeira. Além disso, os resíduos que são depositados na terra também são causadores de diversos problemas socioambientais. Essa gestão pela sociedade dos resíduos, hoje, ela causou um grande problema para nós, né? E para o meio ambiente. Então, aí, todo esse resíduo, ele foi para onde? No solo, né? Sobre o solo. E isso gerou uma grande problemática ambiental, né? Então, todo esse resíduo plástico e orgânico, né? Principalmente aí o orgânico que gera esse chorume, que é aquela água que está nos resíduos orgânicos, que vai percolar no solo e atingir o lençol freático. Então, hoje no Brasil, existe um grande problema com os lixões. 76% do lixo ainda são mantidos inadequadamente. Eles são colocados livres sobre o solo, sem nenhuma preocupação, tá? Aí nós temos lá 13% dos aterros são controlados, ou seja, uma vala, né? A mesma coisa de jogar o seu lixinho embaixo do tapete. Aí 10% são os aterros sanitários. Então só 10%, né, do país que está aí com os aterros, né, tudo dentro da lei. O descarte incorreto dos resíduos tem contaminado o ar, o solo e a água, seja aquela que bebemos ou o habitat para milhares de espécies. Mas antes de ser descartado, o produto precisa ser consumido. Por isso, reduzir o consumo é essencial, sendo esse o principal papel dos cidadãos. Um estilo de vida mais sustentável, baseado em reduzir o lixo e ter um consumo mais consciente, deve ser um hábito. E substituir objetos descartáveis nesse processo é fundamental, visto que a maioria deles são de plástico. Nesse processo, é importante trocar esses objetos plásticos por outros reutilizáveis. O problema dos plásticos é gigante, assim como a sua produção mundial. Desde quando foram criados, cerca de 70 anos atrás, já foram produzidos mais de 8 bilhões de toneladas de plásticos no mundo, sendo que todo esse material ainda está na Terra.
Além disso, o plástico é o material mais utilizado nos descartáveis, objetos utilizados apenas uma vez. Ou seja, é utilizado um material que dura 500 anos na natureza para ser utilizado por menos de 20 minutos. Isso vale para sacolas, copos, talheres, etc. Então, que a nossa água está extremamente contaminada com microplásticos já. Os nossos oceanos, todo aquele plástico, tem ilhas de plásticos nos oceanos. Ilhas de plásticos do tamanho do estado do Paraná. Então, se nós não tivermos essa consciência, e esse plástico foi parar lá, né? Por quem? Por nós. Então, esse plástico vem das cidades, do resíduo, do consumo, do jogado, descarte, né? Incorreto desses resíduos. Então, vai parar nos rios. Os rios estão contaminados com microplásticos já. Então, tem vários artigos científicos que estão relatando isso, que estão alertando, né, sobre isso. Então, é uma questão de consciência. É nos conscientizarmos que o planeta Terra é a nossa casa. Existe um movimento crescente no Brasil e no mundo chamado Movimento Lixo Zero. Esse conceito ele promove o máximo de aproveitamento de recicláveis e resíduos orgânicos e o fim do encaminhamento desses materiais para os aterros, lixões ou até mesmo incineração. O conceito lixo zero, definido pela Zero Waste International Alliance, diz que lixo zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para fazer as pessoas mudarem seu comportamento de forma a emular os processos naturais, onde tudo que é descartado por um é utilizado pelo outro, fechando o ciclo. Lixo zero, filosoficamente, pode ser também uma meta, uma utopia. E como utopia é algo que está sempre 2 passos à nossa frente. E para que serve a utopia então? Serve para nos fazer caminhar. Então o lixo zero é algo que a gente vai perseguir na nossa vida, que a gente vai perseguir na nossa comunidade, por ser algo que é bom para todos, é bom para a sociedade, é bom para os indivíduos, para todo mundo, para a natureza, para o planeta em si. O lixo zero ele é importante para o poder público, para o poder privado e para a sociedade civil organizada. Para o poder público é porque ele deve, primeiro, assumir a responsabilidade de dar o destino, de estabelecer as metas, de fazer a regulação e, por fim, de prover todos os instrumentos para que eu, cidadão, possa exercer a minha cidadania. No setor privado, isso vai garantir qualidade ao setor privado e o setor privado vai assumir a sua responsabilidade legal e social, recebendo os resíduos provenientes daquilo que eles vendem ou produzem, promovendo assim a logística reversa no sistema. E na sociedade civil organizada, ela é responsável por disseminar o conceito, por educar as pessoas e fazer com que essas pessoas assumam um compromisso ético, onde vão procurar diminuir o impacto da sua existência, da sua influência na sua comunidade, melhorando seus hábitos para a sua própria saúde, assim como vai cuidar do seu entorno, do seu prédio, da sua quadra, do seu bairro, da sua cidade, do seu planeta. Então é um compromisso ético e com isso a gente cria uma cidadania ética e através de uma atitude cidadã. A sustentabilidade deve sair do mundo da teoria e passar para a prática, alterando até o nosso estilo de vida. Com isso, nós mudamos o nosso jeito de ver o mundo, de cuidar da nossa casa e da nossa vida pessoal. Com isso, nós vamos conversar com a Maria, que tem um blog sobre sustentabilidade chamado Maria Virou Eco. Maria, o que é ser eco para você? Ser eco para mim é um estilo de vida. Isso influencia tanto nas nossas relações um com o outro, na nossa casa, influencia também como a gente lida, como a gente escolhe colocar as coisas dentro da nossa casa e também como a gente cuida do nosso planeta e da nossa sociedade. Eu procuro sempre dar dicas muito práticas e fáceis, porque quando a gente fala em ser eco ou ser sustentável, a gente tem que olhar os 3 fatores, que é o econômico, o social e o ambiental.
Então eu procuro dar um máximo de informação, que às vezes a pessoa não consegue fazer tudo perfeitamente, mas se ela começar a tentar ter pequenas práticas, já vai ser uma grande conquista e ela pelo menos está se esforçando para deixar o planeta mais sustentável. E como que começou o seu projeto? O projeto começou, na verdade, eu tô na área já faz 10 anos, né? Eu sou engenheira ambiental e eu percebi que a gente não conseguia influenciar muitas pessoas, porque a grande causa de todos os problemas ambientais é o estilo de vida da nossa sociedade. Então, se o problema é o estilo de vida, por que as pessoas não mudam o estilo de vida delas? E então eu comecei a perceber que as pessoas queriam que mudar o estilo de vida fosse de uma maneira fácil, acessível e atrativa. E foi da onde tive a ideia de fazer um projeto Checkmate, que são 365 dicas eco, que tá tudo bem, se você ainda não consegue colocar todo o seu resíduo dentro de um potinho durante um ano, você tem outras práticas que você pode focar. É muito importante as pessoas aprenderem que, por exemplo, é muito melhor reduzir do que reciclar. Ou então entender a diferença do material que é reciclável para o que é reciclado realmente. Então eu vou ensinando isso e também vou ensinando coisas do tipo, você pode trocar a sua lâmpada comum por lâmpada de LED. E o projeto surgiu mesmo dessa vontade de dar dicas fáceis, acessíveis e atrativas. E daí a pessoa pode escolher 365 dicas, não é desculpa mais, tá na hora de ser eco. E por que reduzir é tão importante? Reduzir o consumo, reduzir o descarte? Olha, a gente sempre aprende os 3 R's e todo mundo sempre focou muito na reciclagem. Quando a gente mostra aquela figurinha dos 3 R's, a gente pergunta assim, qual que é a primeira palavra que você vê na cabeça? Todo mundo pensa na reciclagem. Mas a reciclagem, você deve saber, no Brasil é apenas 3% de todo o nosso resíduo é reciclado realmente. Então é muito, mas muito mais importante, eu diria 99% mais importante nós focarmos em reduzir. A nossa sociedade está muito consumista, está tudo muito descartável, não só os produtos, mas as pessoas, as relações. Por isso que quando eu falo que ser eco é um caminho, é a gente rever os nossos conceitos em ser ao invés de ter, né? Então, quando a gente foca no reduzir, a gente está diminuindo o nosso consumo exagerado, os nossos sentimentos exagerados, a gente está diminuindo esse ritmo que nós estamos entrando numa catástrofe ambiental, né? Então, por isso que eu acho que é muito mais importante o reduzir do que o reciclar e do que o reutilizar. Por exemplo, você pode trocar os descartáveis do seu dia a dia por materiais reutilizáveis. Isso não é nada difícil, é super acessível, você não vai gastar muito ao fazer essa troca e tem um impacto incrível no meio ambiente, no dia a dia das pessoas. Eu até trouxe alguns kits para você ver do meu dia a dia aqui. Pode mostrar? Uhum. Bom, a Squeeze, garrafinha de água, eu acho que é um item fundamental, tá meio velha, a minha eu uso muito, mas é um item fundamental. Tem o copinho também retornável. Mas se você não tiver, e uma squeeze de água todo mundo tem em casa, se não tem é baratinho, você consegue ter, acho que é o item essencial e é pequena, você leva na bolsa, na mochila, você consegue substituir o copo plástico. Eu sou uma pessoa que toma muito café, tá, Isa? Então assim, eu preciso de uma garrafinha de café, porque eu parava em posto, eu parava em vários lugares para tomar café e sempre usava um copinho plástico, na empresa também, então assim, hoje eu abro e coloco o café na garrafinha, nem que for um pouquinho só, mas daí eu substituo também pelo copinho plástico. Eu sempre levo essa ecolinha que eu falo, que é uma sacolinha de tecido. Ela tem até o formato de uma sacolinha mesmo, porque quebra muito galho. Ela é pequena, você amassa ela assim, cabe em todo lugar também. Você consegue usar ela para fazer compra, para pesar fruta, para até levar roupa na costureira. Você consegue pôr sapato, você consegue fazer de tudo com a sacolinha. E você daí substitui a sacolinha plástica. E temos também o kit, que é o que eu falo que é o kit lixo zero mesmo do dia a dia, que é um guardanapo de pano, de tecido. E aqui vale uma dica também bem legal, que o guardanapo de tecido procura comprar ele ou fazer listrado ou estampado. Porque você usa no dia a dia, dura uma semana mais ou menos, que você não vai se sujar muito, é só para às vezes limpar alguma coisa da mão ou da boca, tudo, então ele funciona muito bem. E daí dentro dele eu sempre coloco talher, gente, talher de casa mesmo, ó. Garfo, faca e uma colher. Se você não quer usar tudo, leva apenas uma colher, que ela já quebra o galho muito. Eu sou uma pessoa que não usa muito canudo, eu só uso quando eu bebo água de coco. Mas se você usa canudo ou tem alguma coisa que não consegue, enfim, tem nojo, algo do tipo, então você leva teu canudo no teu kit também. E como eu sou uma pessoa que come muito japonês, eu acabo levando um hashi no meu kit. Mas você vê que é tudo material que você tem dentro da tua casa, talvez só o canudo que você tem que adquirir. E daí eu embrulho assim bonitinho
e acabo levando no meu dia a dia. Isso daí cabe numa mochila, na bolsa, e só com isso você já evita muito descartável mesmo, né? Então essa é uma dica bem legal, que eu acho que assim, pelo menos uma colher ou então uma squeeze, algo do tipo dá pra gente colocar no nosso dia a dia. Legal. E para finalizar, qual foi a substituição mais difícil que você teve que fazer ou que você demorou mais tempo para que acontecesse na sua vida? Eu gosto de lembrar de duas. Uma por hábito e que a gente nunca tinha pensado em outra solução, que é a sacolinha plástica no lixinho do banheiro. Né, a gente foi ensinada, acho que é muito habitual do brasileiro colocar sacolinha plástica no lixo do banheiro e não precisa da sacolinha plástica no banheiro. Ele pode não ter nada ali, não precisa de colocar uma sacolinha. Ou então você pode substituir por um saco de pão, um saco de papel, que é muito legal. Então essa foi a mais difícil no sentido de hábito. Depois que eu me toquei, eu falei, nossa gente, realmente não precisa. E a substituição mais difícil para mim foi substituir a água com gás. Eu sou apaixonada por água com gás e até encontrar um aparelho, uma máquina que faz água com gás, eu encontrei, mas ela é muito cara. Então eu ainda às vezes consumo o plástico, na garrafinha de plástica, por conta da água com gás. Mas agora já tomei a decisão de comprar, parcelei, então tá tudo certo. E outras coisas que não foram difíceis para eu mudar, mas que é difícil de encontrar, são produtos do dia a dia. Por exemplo, cotonete com a haste de papel, ou então o Ecopad no lugar do algodão, a própria escova de bambu. Você tem que às vezes encomendar pela internet, as pessoas que moram no interior não tem a lojinha de produto lixo zero ainda. Eu tô vendo uma movimentação que tá aumentando muito esse mercado verde, esse mercado lixo zero. Então eu acredito muito que cada vez fica mais acessível. Agora na farmácia você já encontra o cotonete. Fiquei sabendo que uma grande marca de escova de dente vai mudar também para de bambu. Então assim, é mais a questão de procurar mesmo os materiais, mas hoje em dia já está um pouco mais acessível. Obrigada, Maria, pela sua participação. E eu espero que com essas dicas e com essa conversa, cada um possa fazer um pouquinho em casa e mudar nossos hábitos de consumo. Esse foi nosso primeiro vídeo sobre a redução e nos vemos no próximo vídeo então. Até mais!